marxismo, que falamos um bocado sobre o Marx e Engels, mas algumas das coisas que nós falamos também era marxismo em geral, que foi desenvolvido depois dos dois, né? E terminando o marxismo, falta pouca coisa, eu vou tentar entrar um pouco no pensamento dos anarquistas. Não será algo muito amplo, porque o anarquismo em si é muito complexo, ele tem várias correntes dentro dele. Então, eu vou fazer um apanhado geral para vocês, só para vocês terem como debater a questão, caso encontrem uma situação que isso seja necessário no futuro. Até porque os anarquistas entraram muito em voga com as manifestações de 2013, né? E vários movimentos se declararam anarquistas, há aqueles que fazem parte do Black Bloc que se declaram anarquistas, assim como há membros do Black Bloc que dizem que não são anarquistas. Então, vou tentar entender um pouco sobre o que é o anarquismo. Mas eu não vou entrar em grandes detalhes sobre os autores. Isso, inclusive, se reflete no texto que eu passei para vocês. Que alguns até me falaram, caramba, professor, mas que texto mais leve, assim e tal. Eu não queria dizer raso, né, tentando ser educado. Mas é verdade, porque na verdade, eu não peguei um trecho de uma obra e dei para vocês. Eu dei vários pequenos pedaços de obras importantes do Proudhon. Ali está meio mutilado o texto dele. Foi só para vocês terem uma noção, para terem um gostinho da coisa. Oi? Sim. A propriedade é o roubo e o outro, se não me engano, é o sistema contratual econômico. Então, como eu disse, hoje a gente continua a última aula. Vamos falar de fetichismo, mercadoria, falsa consciência e luta de classe. E depois a gente passa para o anarquismo. Eu vou tentar amarrar uma coisa na outra. Por quê? Na Europa, o pensamento anarquista ele se desenvolve muito próximo do pensamento marxista. Depois a gente passa para o contexto histórico, é óbvio, porque não dá para falar de anarquismo sem falar do contexto histórico. Inclusive eu foquei um pouco nessa parte. Nós vamos falar de algumas das escolas tidas como clássicas de anarquismo. Os próprios anarquistas não gostam desse termo, eles não gostam de dizer que possuem escolas de pensamento. E depois por aquilo que é chamado de pós-clássico, algumas vertentes pós-clássicas do que é o anarquismo. Pode ser? Bom, continuando a parte sobre Marx, Engels, marxismo, etc. Nos faltou falar sobre fetichismo de mercadoria e falsa consciência. O que é isso? Fetichismo de mercadoria é um fenômeno social psicológico através do qual as mercadorias aparentam ter uma vontade independente de seus produtores. Vocês devem lembrar que toda a questão antropológica lá do Marx e do Engels está no homem produzir coisas, no homem alterar o mundo, alterando, é claro, a si mesmo e a própria sociedade no processo. Quando eles falam de fetichismo, eles estão falando aqui de fetiche não no sentido, digamos, freudiano, que a gente está acostumado a utilizar, mas no sentido religioso. O fetichismo para eles é algo totêmico, sabe? Um totem daquelas civilizações antigas, principalmente as indígenas. Então, o totem ele representa algo, espiritualmente a ele são atribuídas características divinas. Então eles estão falando nesse sentido. O fetichismo aqui ele é totêmico, você cria uma visão quase que semi-religiosa a respeito de um objeto, ou religiosa mesmo. No caso deles não é religiosa. No caso deles é atribuir a um objeto características humanas, como se eles tivessem uma vontade. É um exemplo daquilo que o Engels chama de falsa consciência. O que é falsa consciência? Para o Engels, são processos materiais, ideológicos, institucionais, principalmente ideológicos, através dos quais a sociedade capitalista e os modos de produção enganam o proletariado. Lembrando, para eles existem duas classes, o proletariado e a burguesia. Vamos entrar nisso daqui a pouco. Então, o fetichismo da mercadoria é um dentre vários mecanismos através dos quais o nosso modo de organização econômica e social engana o proletariado. E esses processos
Eles enganam como? Ocultando as verdadeiras relações de forças entre as classes. Os modos de produção, por exemplo. O real estado das coisas, a forma como a sociedade realmente funciona. Que para eles é uma questão econômica vinculada ao trabalho. O fetichismo de mercadoria oculta essas relações econômicas e sociais baseadas no trabalho. E, bom, existem vários outros exemplos de falsa consciência. Um deles seria o mito da mobilidade social. Se você trabalhar o suficiente, você vai ascender socialmente, você vai subir um degrau na escala. Eles afirmam que isso é um mito. Inclusive, há estudos hoje em dia que mostram que, de fato, as pessoas tendem a permanecer nas mesmas classes sociais que seus pais. A mobilidade social é muito pequena, a menos, é claro, que haja uma intervenção externa, com um grande golpe de sorte. Mas qual que é o ponto deles? No fetichismo de mercadoria, as relações entre as coisas são vistas como tendo uma vontade independente das relações entre aqueles que manipulam as coisas, que são, bom, somos nós, estamos inseridos no mundo do trabalho. Então, vocês podem abrir qualquer notícia de jornal do caderno de economia, que vocês verão exemplos claros. O preço da soja subiu porque o mercado americano mostrou uma alta demanda por biocombustível, etc, etc, etc. Bom, o preço subiu sozinho, o mercado apresentou uma demanda maior sozinho. Quem faz essa demanda não são pessoas, isso tudo simplesmente não é mencionado. É como se esses fatores econômicos fossem independentes das pessoas, como se eles existissem por conta própria, tivessem uma existência independente, e como se eles tivessem vontade própria, como se eles agissem sozinhos. Alguma questão? Vocês ainda estão meio sonolentos, né? Esse horário acaba com a gente. Bom, podemos resumir o fetichismo da mercadoria com uma percepção de que as relações envolvidas na produção não são relações entre pessoas, e sim relações entre coisas, especialmente entre dinheiro e demais coisas. E qual que é o problema aqui? Para o Marx, a economia política tradicional, a teoria econômica tradicional, não conseguem fugir do fetichismo, porque eles consideram a produção de mercadorias como um dado natural, como um fato natural do mundo, tanto quanto a gravidade, ou o movimento das massas de ar, qualquer outra coisa que vocês queiram associar ao mundo natural. E não como um modo de produção histórico, que é o que elas de fato são, de acordo com Marx e Engels. Que, afinal, a sociedade ela não foi sempre assim. Ela já foi de outro modo. Ela está assim. Estando assim, é bem possível que no futuro deixe de ser assim. Então, os modos de produção são transitórios. Eles estão dentro de um processo histórico. Isso nos remete de volta a todo aquele pensamento do Hegel que eu passei para vocês na aula passada, que influenciou eles. Então, o problema todo da teoria social, econômica, política tradicional é que considera os atuais modos de produção como, olha, sempre esteve aí. Estando sempre aí, é natural, assim, como as árvores florescem, como elas geram frutos, como os frutos caem, como os pássaros comem os frutos, e não vai mudar. Essa é a visão tradicional, de acordo com eles. E eles afirmam, não foi sempre assim, a história nos mostra que não foi, e possivelmente não será no futuro. Então é transitório, não significa que nós atingimos o fim da história. Logo, essas relações elas podem e devem ser questionadas. Bom, o fetichismo ele leva à reificação. O que é reificação? É a coisificação das relações humanas ou daqueles que estão envolvidos nelas. A natureza das relações sociais, as nossas relações sociais, elas passam a ser expressas pela relação entre objetos, principalmente entre objetos comercializáveis. Então, por exemplo, não se considera mais, exemplos mais drásticos, não se consideram mais pessoas que estão à procura de emprego como efetivamente pessoas. Você pega uma estatística e fala, olha, tem X vagas, tem X pessoas procurando colocação no mercado de trabalho, que para eles é uma coisa totalmente etérea, e você encara aquelas pessoas como números, como
presente caro. Eu dou um presente para a pessoa. Então as relações sociais elas são expressas entre objetos. Isso também é muito fácil de perceber por aí. Você escuta pessoas falando na rua: se o meu celular cair no chão e quebrar, eu morro. Se eu ficar 5 dias sem acesso à internet, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Isso são relações entre objetos. Não são relações entre pessoas. É como se os objetos tivessem uma vontade independente mais do que isso. Como se eles efetivamente tivessem tanta importância quanto o ser humano. São relações entre coisas comercializáveis. Sim, não é? Mas até porque a vida, as coisas, elas são como uma extensão da gente. Assim, o ser humano começa a produzir aquilo, a propriedade dele, uma extensão. A crise é quando você não é mais proprietário daquilo que você efetivamente produziu. Acho que a crítica não deve ser em cima do objeto, mas em cima da relação da posse ou não do objeto. A crítica deles é em relação, vou ter que repetir a palavra, a nossa relação com os objetos. Eles concordam que há essa questão da produção e da apropriação. Nisso eles não abandonaram as teorias clássicas, mas eles afirmam que, olha, essa relação ela é contingente, ela ocorre na história neste momento. Pode ser que no futuro não seja assim, como eles almejam que não seja, se for obtida a sociedade sem classe que eles esperam, e também já não foi assim. Logo, a forma como nós nos relacionamos atualmente, ela não pode ser reificada, ela não pode ser transformada em algo tão, eu diria, dado, como um dado natural mesmo. É um termo que eles usam e eu acho que realmente é o mais apropriado, não teria como expressar de outra forma. Não é como se tudo tivesse vontade independente, como se o mercado fosse independente de nós, que o fazemos. Como se as coisas expressassem algo por si só, sem as pessoas que estão por trás dela. E aí, é claro, tem toda uma cadeia. Tem aqueles que produzem, tem aqueles que criam, que pensam na coisa, tem aqueles que manipulam, tem aqueles que se apropriam dela através do dinheiro, tem aqueles que doam. Então, não é como se a coisa existisse sozinha. Como se ela fosse solitária no mundo e sem nós ela ainda estaria ali, ainda estaria interagindo. A crítica deles é isso, como se as coisas tivessem vontade independente de seus criadores. Inclusive isso depois no pensamento pós-moderno terá implicações gravíssimas, vão colocar no sentido quase que religioso, sociologicamente vão problematizar dentro da questão de que nós criamos novas divindades, aí nós passamos ao papel de criadores também, por aí vai. Na verdade, isso é muito engraçado. Esse ponto da aula que eu estou passando para vocês, ele é incrivelmente estudado em cursos de economia, marketing e por aí vai. Comunicação, mais voltado para a parte de publicidade, propaganda. Por quê? Eles fizeram uma descrição tão interessante de como o nosso modo de produção econômica funciona, que isso é aproveitado por aqueles que querem extrair o máximo possível do nosso modo de produção. Então, marxismo, Marx, Engels e todos os posteriores, Lukács, é leitura obrigatória nos melhores cursos de administração, de economia, de marketing do mundo. Mas eles leem por outro viés, aquilo que você me questionou na última aula. Será que eles, querendo denunciar o sistema, não acabaram, sem querer, gerando as condições de manutenção do próprio sistema? É possível, é uma leitura possível. Porque isso é estudado no sentido de, olha, vamos ver como é possível ganhar ainda mais dinheiro com isso aqui. Nos aspectos psicológicos já descritos por esses caras lá no século XIX. E o problema todo acaba sendo esse. No afã de denunciar a coisa, talvez o tiro tenha saído do outro lado. Mais questões? É correto dizer que no capitalismo o fetichismo é o consumismo? Digamos que o consumismo tem várias facetas e cada uma delas, cada uma não, mas a maioria poderia ser enquadrada como fetichismo. O fetichismo aqui, ele realmente tem aquele sentido de totem, de
atribuir ao objeto uma característica divina. Então, quando você vê pessoas trabalhando em prol do próprio acúmulo de dinheiro, de capital, e não em prol de, sei lá, sua própria qualidade de vida, seu engrandecimento pessoal, etc., ela está dentro de todos aqueles âmbitos da alienação que nós discutimos na aula passada. E vários deles terão essa relação direta com o fetichismo. E olha, o dinheiro por si só ele tem um valor. Existe um filósofo, eu esqueci de mostrar, o John Searle. John Searle ele trabalha no âmbito da filosofia da linguagem, da filosofia da ciência e da filosofia da mente, que são áreas completamente diferentes, mais voltadas para a epistemologia. Tem um trecho de uma obra dele, Mente, Linguagem e Sociedade, que ele fala, olha, há certas coisas que são questão de intencionalidade coletiva, que é uma noção que ele cria inspirado em outro autor. Intencionalidade coletiva é quando todos concordam com determinada coisa e apenas através daquela linguagem aquela coisa é criada. Por exemplo, quando vem um juiz de paz e fala, vocês estão casados. O estado de coisas no mundo físico, não se alterou em nada. O que se alterou? Ele emitiu um ato de linguagem, esse ato de linguagem foi acreditado pela coletividade e a partir de então o estado de coisas no mundo mudou. Se todo mundo deixar de acreditar naquilo, não tem valor nenhum. Mesma coisa para as regras de trânsito ou para as regras de xadrez. Se você começar a mexer o cavalo em diagonal, ao invés de mexer da forma como ele é utilizado normalmente, simplesmente o jogo não vai funcionar. Alguém tem que acreditar nas regras, todas as partes envolvidas têm que acreditar nas regras para que aquilo lá exista. Se todo mundo interpretar que o sinal vermelho significa siga, simplesmente o trânsito deixa de fluir do jeito que nós conhecemos. E ele dá um exemplo fenomenal que é relativo ao dinheiro. Onde reside o valor do dinheiro? Na intencionalidade coletiva. Se você olhar com cuidado para a sua carteira, as notas são pedaços de papel e linho, que elas são feitas com papel e linho, e tinta, e as moedas são pedaços de metal. Metal sem valor nenhum, porque aquilo lá é uma liga metálica nem preciosa. Algumas moedas custam mais do que elas realmente valem, né? Exatamente. A aplicação era de 5 centavos, 10 centavos, custa 20 e poucos centavos. Exatamente. Se todo mundo parar de acreditar que aquilo tem valor, aquilo simplesmente vai virar papel e metal. Nada além disso. Agora, isso já ocorreu em alguns períodos. Em períodos de grande crise econômica, todas as pessoas começam a achar que o dinheiro vai desvalorizar, que ele vai perder o seu valor, correm para o banco e tiram o seu dinheiro de lá. O banco fica sem ter como cobrir, porque todo banco trabalha alavancado, ele trabalha com dinheiro que de fato não possui. Sem lastro. Sem lastro, exatamente. E o que acontece? O banco quebra, a moeda efetivamente cai de cotação, ela despenca. Quer dizer, é mantido pela intencionalidade coletiva. Se todo mundo para de acreditar que aquilo tem valor, acabou. Agora, vocês me imaginem dando essa mesma aula num curso de economia ou de administração. Então, não é possível, o dinheiro tem valor sozinho. Eles falam isso para mim, não estou te entendendo, professor. Bom, enquanto coisa, esse controle remoto, por exemplo, é um monte de plástico e dentro dele metal. Só. Aí, é claro, entra o valor de uso, que é como você pode utilizar a coisa, entra o valor de mercado, que é como a coisa é comercializada, por quanto ela é comprada, por quanto ela é vendida, e entra o valor psicológico que nós atribuímos a ela. O que é uma gravata? Para quem trabalha em gravatado, anda por aí na rua, o guarda não te para. Quando ele te para, ele fala, sim senhor, aquilo é um pedaço de pano amarrado no seu pescoço. Só. Nem sempre. É um pedaço de pano amarrado no seu pescoço. Mas as pessoas atribuem aquilo um valor. Então aquilo é criado pela intencionalidade coletiva. Pode ser uma gravata guia também, né? Mas eu vou te perguntar, professor, a Inglaterra, ela faz parte do bloco da União Europeia, mas só que ela não tem a sua própria moeda, ela continua com a própria moeda e tem o euro também. Correto. Há um fetichismo aí de moedas? Em que sentido? De ela não colocar o euro dentro das suas atividades econômicas? Aquilo foi uma estratégia
do governo britânico para que eles não cedessem totalmente ao projeto da União Europeia. Eles tinham a moeda mais forte ali do bloco. Eles não iam simplesmente se desfazer da moeda e ficar sujeitos à oscilação do restante do bloco. E foi isso, inclusive, que evitou que eles se dessem mais mal ainda na crise econômica de 2008. E Grécia faliu, Irlanda faliu, todo mundo foi embora. O restante ficou, a Inglaterra ficou. Por quê? Porque tinha uma moeda própria que também servia como lastro, apesar do euro estar falindo. E ela também, a moeda mais forte dela é cunhado e ouro. Né? Exatamente. Exatamente. Que é efetivamente um tipo de lastro. Mas já tem muito tempo que não se pratica esse tipo de lastro. Sim, décadas e décadas e décadas. Esqueci o nome agora. Hoje em dia não existe lastro. O lastro é mais metafísico ainda. O dinheiro são números num computador. São linhas de código. Na política econômica, etc. E essa é a parte mais assustadora. Se vocês se lembrarem da aula sobre o Kant, vem cá, um governo, quando ele quer criar um exército, ele simplesmente imprime mais dinheiro e pronto, acabou. Claro, ele desconsiderou vários aspectos importantes da economia, como o próprio lastro, que ainda estava em vigor na época. Mas hoje em dia, em que o dinheiro são códigos dentro de um computador, você pode efetivamente manipular a quantidade de dinheiro que está circulando, mexendo em uma, duas, outras variáveis do sistema econômico, para que ele não perca valor tão rapidamente. Fica muito mais fácil gerar dinheiro. Fica muito mais simples. E é isso que gera essas enormes bolhas que de vez em quando estouram. Argentina, Estados Unidos. Qual foi o problema dos Estados Unidos? Olha, vamos dar crédito. Todo mundo foi comprando. Aí depois não tinha como pagar. Inadimplência. Todo mundo quebrou. Só que quando os Estados Unidos quebram, o mundo inteiro quebra junto. Poucos ficam no lugar. E quais são as economias que ficam? Aquelas que não dependem daquele dinheiro fictício, que estão efetivamente produzindo bens. Exatamente, porque tem uma propriedade, né? Exatamente, é algo palpável ali. Exatamente, é tangível, não é aquela coisa em cima de financiamento, onde a dívida para cumprir dívida. garantidor já deixou de existir. Né? Exato. O que eu vi dentro de 2008 é o seguinte, ela critica tanto país que dá calote, no caso como a Argentina agora, né? Ela mesma deu calote em 2008. Né? Em si mesmo, inclusive. Aqui, o nosso estado aqui teve um prejuízo em rochas ornamentais expressamente significativo. Sim. Uma notícia interessante que já está em circulação na mídia há algum tempo, mas essa semana teve um novo desenvolvimento. Os países dos BRICS, nós, Brasil, Rússia, China, Índia, esse novo, digamos assim, bloco econômico que está surgindo, estão pensando em criar um banco de investimento que não se baseie em dólar, que não tenha como moeda principal o dólar. E os chefes de Estado desses diferentes países, seus respectivos ministros, estão discutindo como que isso vai ser feito. Se vão adotar uma outra moeda, que é uma moeda própria, que é muito pouco provável, se irão utilizar uma composição mista dentre as moedas que esses Estados já possuem. Os americanos estão preocupadíssimos com isso. Por quê? Porque toda a economia deles gira em torno do fato de que o dólar é a moeda adotada mundialmente como referência. Balança comercial. É aquela intencionalidade coletiva. O dólar tem valor porque o mundo inteiro acredita que o dólar tem um valor e ele é a referência. O dólar significa um. Um dólar, um. Ponto. É uma unidade econômica. Acabou. A partir do momento que você tiver outro modelo de referência, o preço do dólar vai começar a flutuar dentro dos Estados Unidos, não fora. Porque ele só flutua fora. E os Estados Unidos, eles têm o sistema econômico deles é muito interessante, porque caso o dólar flutuasse mais facilmente, eles teriam a maior desvalorização da moeda do mundo, porque eles, apesar de uma enorme produção industrial, eles simplesmente não produzem o mesmo tanto de moeda que eles colocaram em circulação. Bem menos. Então, eles têm que se preocupar com isso, porque caso um novo bloco econômico chegue com outras moedas e elas assumam o papel de referência, ainda que só parcialmente, o país deles quebra de novo e possivelmente não se levanta mais. Até porque eles consomem muito, importam muito.
Exatamente. Isso é uma dívida alta. Exatamente. E essa também é uma sacada muito inteligente do pós-guerra. Sim. Né? Como vencedores, né? Eles colocam como eles, os vencedores do colocam os aliados, parece que nem existe. Sim. Eles são os principais. Então, França, Inglaterra. Brasil. A Rússia, que efetivamente foi quem invadiu Berlim primeiro, né, durante a guerra, esquece. Até porque eles viraram adversários logo em seguida. No dia seguinte já estavam disputando. Há quem diga que as bombas do Japão foi mais um ato publicitário Foi. para trazer para si a vitória da guerra, porque o exército russo estava invadindo na Normandia. Né? Já tinha entrado por ali. Eles iam declarar. Sim. Bom, prosseguindo. Luta de classes. Você já deve estar cansado de ouvir esse termo. Eu já adiantei a maior parte. É uma tensão, é um antagonismo que existe na sociedade devido a interesses e desejos socioeconômicos conflitantes entre pessoas de diferentes classes sociais. Ora, que classes sociais são essas? Como eu disse anteriormente, Marx e Engels reconhecem duas classes sociais na filosofia deles. A burguesia, dona dos meios de produção, e o proletariado, que precisa vender sua força de trabalho em troca de um salário. Ora, então, peraí, classe média existe para eles? Não. Se você trabalha e recebe salário por isso, você é proletário. Se você tem uma lojinha, você é burguesia. Você tem meio de produção. Simples. Agora, o que acontece? Essas duas classes têm desejos e aspirações diferentes. Então elas estão sempre em conflito. A história da economia, a história da política e a história da sociedade é a história de conflito entre essas duas classes sociais. E sempre, para os dois, para o Marx e para o Engels, uma das duas está dominando o cenário. Seja a burguesia, seja o proletariado. É isso que vai levar o Marx a falar de ditadura do proletariado, que é algo tão mal interpretado por aí. Que é o quê? Olha, quando não é a burguesia que está no controle, é o proletariado. Pronto. Então se a burguesia está no controle, está fazendo esse estrago todo que eles estão escrevendo, a solução para ele é colocar os trabalhadores, os operários, os proletários, no controle. Por isso, ditadura do proletariado. Eles não estão falando de ditadura em sentido estrito, de ter um general lá em cima. Eles estão falando lato sensu, de uma forma mais aberta. Olha, são eles que deveriam estar no controle por serem a maioria. Então, efetivamente, teremos um Estado que atende o interesse da maioria. A visão deles é essa. E interessante é o seguinte: uma classe ela é formada, segundo Marx, quando seus membros atingem aquilo que ele chama de consciência de classe e solidariedade interna, quando eles reconhecem e se reconhecem entre si. E isso ocorre quando os membros dessa classe se tornam conscientes da sua exploração pela outra. Aqui ele está se referindo especificamente aos proletários. Olha, nós nos reconhecemos enquanto proletários a partir do momento em que nós percebemos que nossos coleguinhas aqui do lado são proletários também e somos explorados pelos donos do meio de produção. Aí, efetivamente, forma-se uma classe. Psicologicamente falando, forma-se uma classe. E não só estar ciente da similaridade entre os sujeitos e de como eles são explorados, mas estar ciente também de que as duas classes desse sistema, elas têm interesses, objetivos diferentes. A partir do momento que você reconhece que você tem um objetivo e seu patrão tem outro, o dele é acumular lucro, o seu sobreviver, aí você começa a questionar como o sistema está funcionando. É o que ele chama de consciência de classe. Questões? Prosseguindo. Nem toda luta de classes, nem todo conflito, ele é violento ou radical. Algumas vezes o conflito é sutil. Então, pobreza, más condições de trabalho, coerção moral, dominação ideológica, como é o caso do fetichismo, da reificação, são também exemplos de luta de classes. Só que não é uma luta física.
Não é um conflito corporal, é um conflito ideológico, é um conflito no pensamento. Então a luta de classes ela pode ocorrer de formas sutis. Quando vocês veem uma propaganda na TV, dentro da lógica do pensamento marxista, vocês estão vendo luta de classe. Tem uma classe social tentando impor a vocês algo que ela acredita ser relevante, enquanto modo de vida. Vocês já devem ter visto inúmeras propagandas de margarina, que são todas iguais. O mesmo modelo de família, 4 membros, um homem, uma mulher, um casal de filhos, cada um de um gênero diferente, um cachorro de raça, normalmente um Golden Retriever, um ambiente claro, cortinas brancas, uma grande mesa entupida de comida de todo tipo diferente, e lá o produto, a margarina da marca que você quer vender. Todas as propagandas de margarina são iguais. Ora, aquilo está vindo junto com uma série de valores que as pessoas nem percebem. Olha, não é só compre esta margarina. Compre a ideia de que uma família é formada por 4 humanos e um cachorro, um homem ou uma mulher casados e uma criança de casa, um menino e uma menina, que existe um padrão estético ali na forma como as pessoas se vestem, no rosto delas. Então, você não vê negro em propaganda de margarina. Por quê? Você não vê índio. Você não vê homossexual. Você não vê uma filha adolescente toda tatuada no meio. Por quê? São valores que estão sendo passados juntos, valores estéticos nesse caso, que levam também a toda uma série de questões morais, ideológicas que estão por trás daquilo. Não é só a propaganda do produto em si. É toda a propaganda de um modo de vida. É toda uma questão de imposição ideológica que está entrando. Aí, inclusive, a dona de casa, ela vai querer uma cozinha modulada daquela, segurança doméstica de ponta, vai se endividar para prestações aí, papeleiro, visto, sem condições de comprar. Exatamente. Exatamente. Se vocês observarem filmes americanos, já que nós discutimos tanto nos Estados Unidos agora há pouco, vocês já perceberam como os protagonistas sempre são magros e musculosos, sejam as mulheres, sejam os homens? Gente, é a população que tem maior número de obesos do mundo. Como que o padrão estético deles é aquele? McDonald's. Exatamente. Fast food. Por que o padrão estético dos filmes é esse? Porque há uma imposição de um valor estético que vai produzir vendas no mercado. Porque aquele monte de gordinho, que é a população americana geral, vai se matricular na academia, vai comprar suplemento, vai comprar remédio para emagrecer. Tem toda uma imposição que vem por trás. Sim, eu acho que você pode. Lógico, é fato isso aí, mas você tem que ver também que a pessoa que consome, muitas vezes ela quer consumir aquilo ali. Você está tirando, falando dessa forma, porque você está tirando um pouco o ônus das pessoas que consomem esse tipo de coisa. Porque hoje em dia você pode consumir o que você quiser. Você pode assistir o canal que você quiser. A propaganda realmente ela traz esses valores. A propaganda do cigarro, que muita gente aqui não deve ter visto, era isso aí. Figuras masculinas, esportes radicais e no final acende o cigarro. O que você poderia ter em comum com aquelas pessoas? Apenas o cigarro. Nem o cavalo árabe. E as músicas, né, que eles usavam, era exatamente. ficar lá no O cowboy da Marlboro, cavalgando ali pelas planícies do Texas. Todo mundo fumava. Sim. Eu entrei na UFSC aqui a primeira vez. Era Todo mundo chique. fumava. Nossa, hoje em dia quem fuma cigarro aqui? Ninguém, ó. Eu não posso levantar porque meu pai vai ver assim. Eu não posso falar nada porque eu sou professor. Vou dar um exemplo. Há 10 anos atrás, 3 não fumavam. Mas aí que tá. O problema deles, aqui, da crítica que eles estão fazendo, não é que as pessoas consomem porque querem. É que elas consomem, de certa forma, desejando sim, querendo consumir aquilo, mas sem saber como esse desejo foi criado na cabeça delas. A questão deles é mais profunda. Olha, você quer porque você acha que isso é a coisa mais natural do mundo, mais normal do mundo. Quando na verdade você podia estar questionando, pô, por que não fazem um filme com um ator gordinho? Por que não faz uma propaganda de cigarro, o cara, sei lá, no hospital fumando cigarro? Muito bar, né? Não tem, não pagando da bebida, tá assim. Falando dessa
até estúpido. Como é que você vai consumir um negócio que não vai ter um apelo para você, que na verdade vai expor um problema do produto? Mas há outras formas de se questionar como a coisa é colocada e por que nós desejamos aquilo. Ele vai ser forçado a produzir uma coisa que ele nunca vai ter condições de consumir. Exatamente. Né? Nossa teoria. Sim. Aí você colocou, nem todo grupo de classe é violento ou radical quanto as greves. Você quis dizer que as greves não são violentas e radicais. Ou que elas são violentas e radicais. Nesse caso que elas são. Porque na visão de Marx e Engels, e aí é claro, eles estão assumindo as greves que eram comuns na época deles, greve era um processo bem violento. Sim. Tinha quebra-quebra, agressão aos patrões, era um troço bem... Porque aí logo embaixo depois, dentro da luta de classe, é uma ameaça ao sistema e bonificação oferece salários e protecionismo sindical para grupos específicos. Sim. Nesse caso aqui, o que acontece? Nem toda luta de classe é uma ameaça ao sistema capitalista como um todo, ou a um capitalista, um industrial específico. Por quê? Se é feita, por exemplo, uma greve, ainda que seja uma luta efetivamente violenta, se os operários entrarem lá e quebrarem as máquinas todas, o que era comum na época deles. Se eles entrarem reivindicando melhores salários, por exemplo, isso não é uma ameaça ao sistema capitalista, porque eles ainda estão operando na lógica do sistema, que é a de que você trabalha em troca de um salário para consumir coisas, etc, tudo aquilo que já foi dito. Algumas vezes a luta de classes ela é violenta, e algumas vezes não, e algumas vezes ela é uma ameaça ao sistema e outras não. Na maior parte das vezes não é. Esse é um problema que eles frisam bastante. Porque suponhamos que nós, professores da UFS, passamos uma greve reivindicando melhores condições de trabalho. Olha, eu quero um quadro digital aqui, eu quero diminuir a carga horária de trabalho, porque 40 horas por semana não dá para corrigir prova de todo mundo, e por aí vai. Quero turmas menos cheias, porque dá para ensinar melhor os alunos, e aí junto todo mundo faz uma greve em prol disso. O que isso muda no sistema? Vai melhorar, se forem obtidas as reivindicações, melhora as condições de trabalho para aquele grupo específico. Mas olha, ainda vai ter trabalho escravo, lá em São Paulo estão escravizando bolivianos na indústria têxtil, ainda vai ter garimpo lá na Serra Pelada, o pessoal está sendo soterrado, morrendo, ninguém está sabendo, ainda vai ter gente passando fome, e todo mundo ainda vai estar trabalhando por um salário. Para quê? Para consumir o modo de vida da família de margarina ou do cowboy da Marlboro. Então, o sistema em si não foi afetado. Isso é algo que entra naquela questão que meu colega trouxe para vocês. Às vezes, o corpo geral da sociedade, ele amputa uma pontinha do dedo para manter a cabeça salva. Às vezes, você cede direitos para uma classe, para outra. Para quê? Para manter o restante do sistema intacto. Eles ficam satisfeitos lá por um tempo, não vão incomodar por, sei lá, 5, 10 anos, e você cuida do resto das coisas como se nada tivesse acontecido. Então, essa é a crítica que eles fazem. Nem toda luta de classe, violenta ou não, é uma ameaça ao sistema. E muitas vezes, militantes marxistas, sim, eles ignoram esse ponto aqui. Então, vamos fazer uma greve geral e tal, você quer reivindicar melhores salários. Peraí, você realmente é marxista? Se você realmente é comunista, eu vejo isso muito nos meus amigos que são associados a partidos mais radicais, são militantes de partidos mais radicais. Não, vamos reivindicar melhores condições de trabalho. A gente quer derrubar o sistema, tá? Você não vai derrubar o sistema reivindicando melhores condições de trabalho, você sabe disso, né? Você leu o manifesto do Partido Comunista. Aí o pessoal fica danado da vida comigo. Porque, bom, se você se diz adepto de uma ideologia, siga aquela ideologia. Ora, ou não se diga adepto, ou fala, olha, eu não sou tão adepto assim, tem pontos que eu acho interessantes, tem pontos que eu critico e tal. Beleza, mas se você diz que confia em tudo aquilo que está lá escrito, então você tem que agir de acordo. Tem que ser coerente. E isso é algo que a maior parte dos militantes de partidos de esquerda se esquecem. Inclusive, isso é uma crítica de vários sociólogos. Olha, mesmo na União Soviética, com toda aquela política de socialismo de Estado, as pessoas ainda operavam na lógica do sistema capitalista. Sim, operavam. Eles não abandonaram o modo de funcionamento do sistema como um todo. Eles não coletivizaram de fato as fábricas, eles não abandonaram o sistema de salários e por aí vai.
Mais questões? Não sei se eu respondi, Natália, adequadamente. Mas... Acho que é por isso que no projeto ético-político da profissão, Projeto o quê, perdão? ético-político da profissão, fala sobre a gente lutar não só enquanto categoria, não só enquanto assistentes sociais, mas estar junto com a classe trabalhadora em geral. Porque lutar enquanto assistente social não vai mudar o sistema, não vai mudar nada, vai mudar a nossa parte aqui, mas só que o resto vai continuar do jeito que está, horrível. Exatamente. Não muda o panorama geral, ele se mantém. Prosseguindo. Para o Marx, esse conflito entre as classes, ele, em seu devido tempo, claro, isso é um processo, ele não é ligeiro nesse ponto, ele não achava que podia correr de um dia para o outro, culminaria na queda da burguesia. Como assim? A propriedade privada passaria a ser compartilhada comunitariamente. Para ele, os modos de produção iriam permanecer os mesmos. Você ainda teria pessoas trabalhando nas fábricas, etc. Mas o compartilhamento da propriedade, daquilo que fosse produzido, iria eliminar o conflito entre as classes. Nesse ponto é importante o seguinte, ele afirma que existe todo um processo histórico para chegar nesse ponto, aquilo que ele chama de comunismo, que é a posse comum das coisas, dos meios de produção, daquilo que é produzido por eles, das necessidades básicas que todos nós precisamos para sobreviver, comida, vestuário, etc. Mas antes de se chegar a esse processo, para o Marx é preciso um Estado que administra as coisas, moderando o conflito entre as classes. Então os trabalhadores deveriam ocupar as fábricas, o proletariado se tornaria a classe no comando do poder político, é por isso que ele, o Engels e toda a turma que fechava com eles, estimulava tanto greves, revoltas civis, que eles chamavam de revoltas do proletariado, que as pessoas iam lá para tornar esse conflito de classes mais visível e, a partir do momento que o proletariado chegasse ao poder, que é o que eles chamam de ditadura do proletariado, e esse termo pegou muito mal, porque ditadura tem uma conotação muito negativa associada, embora não fosse a forma como eles quisessem passar a coisa, ainda assim, mesmo depois do compartilhamento dos meios de produção, da posse coletiva deles, haveria um certo conflito entre as classes. Mas com o tempo, esse conflito ia gradualmente diminuir até o ponto em que desapareceria. Porque todos, segundo eles, teriam suas necessidades atendidas. A produção seria compartilhada por todos. Perguntas? É aqui que começa, de fato, o novo tópico que eu quero trazer para vocês. Esse é o ponto do qual os anarquistas discordam. Quando Marx e o Engels falam, olha, é preciso, para atingir esse estado, essa sociedade, na qual os meios de produção sejam compartilhados, as pessoas estejam libertas de toda essa alienação, do fetichismo, da reificação, da luta de classe, de tudo isso, todos esses problemas, de serem tornados objetos pelo modo de produção econômica, por enquanto é preciso um Estado para controlar as coisas. Os anarquistas falam, não, se você enfiar Estado no meio, ainda assim você não vai conseguir se livrar do problema. Então, qual que é a relação do pensamento marxista, do Marx, do Engels, de todos os adeptos, em relação aos anarquistas? Para começar, eles surgem no mesmo contexto histórico. Os anarquistas surgem na mesma época. Proudhon é um pouco mais velho do que Marx. Eles se conheciam. Kropotkin nasce um pouco depois. Ele é mais jovem até do que o Engels, se eu não estou enganado. Mas eles estão todos ali, na mesma época, no mesmo contexto histórico. Século XIX, maior parte dos anarquistas, e o próprio Marx, e o Engels, e todos os outros marxistas, pelo menos os mais proeminentes da época, eles nascem ali, início do século XIX. E eles vão morrer no final do século XIX, ou bem no início do século XX. Como é o caso do Kropotkin. E alguns teóricos da história da filosofia, eles defendem que algumas vertentes do anarquismo também foram influenciadas pelo pensamento do Max Stirner, aquele cara que eu falei para vocês na última aula, que era um
dos membros daquela esquerda hegeliana, da juventude hegeliana, que estudava junto com Feuerbach, Bruno Bauer, essa turma toda. Que essa obra aqui, O Único e Sua Propriedade, teria influenciado os anarquistas também. Ele é visto como uma espécie de pré-anarquista. Isso é muito questionado por causa das datas de publicação das obras dos diferentes autores. Agora, há um ponto importante. O anarquismo americano ele tem uma raiz, o anarquismo europeu tem outra. O anarquismo americano ele é muito fortemente influenciado pelo liberalismo clássico. John Locke, Adam Smith, David Ricardo, os liberais daquele período ali, o Rousseau, que eu ensinei para vocês algumas aulas atrás. O anarquismo americano é fortemente influenciado por esse pessoal. Enquanto que o anarquismo europeu é muito mais influenciado pelo marxismo. Porém, os liberais clássicos também influenciaram Marx e Engels. Lembre-se, Marx escreve toda a crítica dele ao modo de produção econômico baseado nos escritos dos liberais. Ele viu tudo que os caras escreveram e pensou, beleza, eles criaram esse sistema todo que a gente está vendo aqui. Eles só não atentaram para os problemas. Eles não podiam nem perceber os problemas, visto que na época eles ainda estavam montando o sistema e tal, eles não tinham como prever o efeito futuro. Agora eu vou falar de todos os problemas. Foi isso que o Marx fez quando escreveu o Capital, quando escreveu o Manifesto do Partido Comunista. E o Engels também, quando escreveu a Origem da Propriedade Privada, Família, Estado, etc. E os anarquistas europeus, eles têm muito do pensamento marxista, enquanto que os anarquistas americanos quase não tiveram contato com as correntes marxistas, as diferentes correntes. Mas eles tiveram a mesma influência, que foram os liberais clássicos. É por isso que às vezes vocês vão ver no meio de um grupo de anarquistas brigas muito piores do que entre o pessoal da direita econômica e da esquerda econômica. Porque entre eles não se entendem. Alguns são de uma linha, outros são de outra. E na verdade o anarquismo ele acaba sendo muito mais rico do que algumas outras correntes às vezes. Mas todos concordam num ponto. Não deve existir Estado. Perguntas? Vamos passar para a parte dura da matéria, então. O que é anarquismo? Já adiantei para vocês. Não Estado, sem governantes. Deriva de uma palavra grega, anarcos. Sem arqué. O que é arqué? Antigo, princípio motivador. Aquilo que rege. Aquilo que rege. Então, anarquismo, grosso modo, é sem regente. Se você fosse fazer uma tradução literal. Sem hierarquia, pode fazer essa leitura? Como? Sem hierarquia. Não, aqui deriva de arqué mesmo. O anarquismo é uma latinização de anarcos, que já era um termo que os gregos usavam de forma pejorativa quando não havia governo na cidade. Só que os anarquistas, os primeiros a se denominarem como tal, o primeiro de fato foi Proudhon, eles destituem o termo da sua acepção pejorativa, que é inclusive dada por Aristóteles. Na história da filosofia mesmo, por escrito, está lá no Aristóteles, na política. No caso deles é sem regente, sem governante, sem governo, porque a arqué é aquilo que rege, é o princípio motivador de todas as coisas. Vocês da filosofia já ouvem isso todo santo dia, né? Arqué, física, por aí vai. Então, é sem algo que controle o funcionamento da sociedade. É uma latinização, é uma apropriação, uma ressignificação do termo, digamos assim. E é interessante, os primeiros usos, as primeiras retomadas do termo, os primeiros usos dessa forma latinizada, eles são lá do século XVI na Europa. Mas Robespierre, século XVIII, ele voltou a utilizar o termo como? Para atacar alguns adversários políticos dele. Mas não eram quaisquer adversários. Eram pessoas que inicialmente concordavam com a visão dele e o ajudaram a chegar no poder e de quem ele queria se livrar no estágio posterior da Revolução Francesa. Robespierre tinha um dedinho para tirano muito bom. Ele foi lá, fez a revolução toda, derrubou a nobreza, depois ele começou a guilhotinar os próprios aliados dele, para que ele tivesse uma quantidade maior de poder político.
Ironia do destino, ele próprio foi executado depois. Mas qual que era o problema? Ele tinha os seus aliados que o ajudaram na Revolução. Depois que a Revolução terminou, alguns deles falaram: olha, isso que você está tentando fazer não é legal. Ele virava e acusava o sujeito de ser um anarquista. Ele queria que a sociedade ficasse sem governo, o que para ele levaria a desordem. Então, imediatamente o sujeito era colocado na guilhotina e executado. Agora, o termo até então, ainda na sua acepção negativa. Começam a surgir as ideias anarquistas propriamente ditas no início do século XIX, com alguns revolucionários como William Godwin e Wilhelm Whitening. O Godwin, em particular, vocês provavelmente já ouviram falar de Frankenstein. Frankenstein não é um filme e também não é um monstro, é o nome do médico que cria o monstro. Tá? O Frankenstein foi uma obra de literatura que foi escrita pela filha desse cara, sob o pseudônimo de Mary Shelley, não é o nome real dela. William Godwin era o pai da autora do Frankenstein. Avô. Oi? Avô. Avô? Do Frankenstein. É. Ele foi um revolucionário britânico muito importante no início do século XIX, que começou a desenvolver as ideias de uma sociedade sem Estado. O Wilhelm Whitning, não sei pronunciar direito, que é alemão, ele também foi um revolucionário importante que ajudou a desenvolver essas ideias. Só que nenhum dos dois usou o termo anarquista para descrever aquilo que eles próprios, a ideologia a qual eles aderiram. O primeiro a de fato se pronunciar, se autodeclarar como anarquista foi o Proudhon, o autor do texto que eu passei para vocês. Que eu passei um trechinho. Na verdade, ele é um calhamaço de 2 volumes. Esse que está na minha mão é o volume 1 daquele texto que eu passei para vocês. O que eu passei foi um trecho. E ele é o primeiro. Vocês viram isso no texto? Olha, então você é o quê? Você é um aristocrata? Não. Você é um democrata? Não. Você é o quê? Não, eu sou anarquista. Qualquer um coloca as mãos em mim para me governar, está cometendo um crime de lesa humanidade. Então ele é o primeiro a se autodeclarar como tal, como adepto de um não governo. Só que há um problema. Até o final do século, a partir do final do século XIX, após 1890, o termo anarquista ele voltou a ter uma carga pejorativa por conta das brigas deles com os marxistas. Então o termo libertário começou a ser usado para designar o mesmo conjunto de crenças ideológicas. E ele foi usado assim até os anos 50 do século XX. Só que, normalmente, para nós aqui nas Américas, o termo libertário significa direita econômica, os liberais da economia. O que traz um problema. Na Europa ainda é muito usado libertário como sinônimo de anarquista, até hoje. Nos Estados Unidos foi usado até a década de 50. Só que, a partir dos anos 50 e dos anos 60, começou a se usar liberal e libertário como sinônimo de neoliberal, daquele pessoal que quer privatizar tudo. Então, causou uma confusão de termos. Hoje em dia, se vocês ouvirem alguém dizer eu sou libertário, não assumam de imediato que o cara é de direita econômica. Ele quer o livre mercado de qualquer forma. Ele pode ser um anarquista usando um termo que para nós não é comum. Aqui é mais comum usar anarquista mesmo, até por influência dos espanhóis. Isso é irônico. As obras do Proudhon foram traduzidas primeiro para o espanhol. Elas fizeram um grande sucesso na Espanha, e da Espanha se espalharam para a América Latina. Dos outros países da América Latina, elas entraram no Brasil. Nós não falamos espanhol, falamos português. Elas chegaram aqui. E por isso o pensamento deles se tornou bastante popular por aqui. Questões? Teria um outro nome que os americanos foi dado, terrorista. De anarquista, terrorista. Eles gostam de usar esse termo para muita gente, né? Todos os inimigos do Estado. Terrorista. Direito penal do inimigo. Inimigo do Estado, terrorista. Bom, quem foi esse tal de Proudhon?
do texto que eu passei para vocês. Ele foi um filósofo e revolucionário francês. Pacifista, muito pacifista. E foi o primeiro, como eu disse, a se proclamar anarquista. O interessante é que ele era tipógrafo, ele era de uma família muito pobre e a profissão dele era imprimir livros. O que lhe trouxe uma erudição imensa. Para vocês terem uma ideia, ele era autodidata em latim. Ele conseguia ler os clássicos romanos no original. E isso impressionou muito alguns professores dele quando ele conseguiu uma bolsa de estudos para estudar na universidade. Lá pelos seus 20 e poucos anos, ele decide entrar na universidade e estudar filosofia. Ele não tinha meios de pagar pelos estudos, tentou uma bolsa. Ele ganhou a bolsa, tamanha cultura, tamanho desenvolvimento intelectual que ele tinha. Ele também escrevia muito bem. Ele escrevia de uma forma sensacional. Ele é até hoje considerado um dos maiores autores da língua francesa. E olha que tem gente de peso nessa disputa. Tem Victor Hugo, tem... enfim. Ele conseguiu uma bolsa, se formou em filosofia, publicou alguns textos dele ainda muito jovem. O que é propriedade foi um dos textos, o primeiro texto que ele publicou, que ele ainda estava bastante jovem. Só que em 1848 aconteceu uma revolução na França, que derrubou em definitivo a monarquia, que ainda tinha lá o seu cadáver insepulto mesmo após a Revolução Francesa, a primeira Revolução Francesa. Ele tentou uma vaga no parlamento francês, não foi eleito, ele tentou para constituinte, mas ele foi eleito para um outro cargo, para supervisionar as fábricas, coisas do tipo. E ele, a partir de então, passou a fazer parte do parlamento e ele mudou de rótulo. Ele passou a se autoproclamar federalista e não anarquista. Até porque há todo um desenvolvimento das ideias até chegar nesse ponto em que ele vai fazer esse meia-culpa. Só que a ele é atribuído o surgimento de uma corrente específica do anarquismo chamada mutualismo e do tal do socialismo científico, que é um rótulo que o Proudhon odiava. Quem lhe atribuiu esse rótulo foi Marx. Marx falou, isso que você está falando é socialismo científico. Ele, você está doido? Eu estou falando de sociedade sem Estado. Ele não gostava do rótulo. Mas vocês vão encontrar por aí teóricos dizendo que o Proudhon é um socialista por conta disso. Foi o próprio Marx que atribuiu esse termo a ele. Outro termo atribuído a ele foi socialismo utópico. Também pela turma do Marx lá. Mesma coisa. Proudhon não gostava disso. E ele morreu aos 56 anos, né? A causa é desconhecida. Teve alguns filhos, o túmulo dele é bastante visitado na França. Essa pintura foi feita por um amigo dele, Gustave Courbet, que é muito famoso enquanto pintor. Ele fez várias pinturas do Proudhon para... deu de presente, né? Eles eram amigos. E ela está em um museu em Paris. Agora, ele não foi o único a desenvolver as ideias anarquistas. Outro sujeito importante foi o Henri David Thoreau. Felizmente já existia fotografia, né? Henri David Thoreau é americano. Ele foi um abolicionista. Naquela época ainda existia escravidão nos Estados Unidos. Mas não só isso, ele também foi naturalista. Ele gostava muito de coletar plantas, ler estudos científicos. Ele chegou a fazer várias contribuições à teoria da evolução de Darwin. Porque está lá na mesma época. Então ele também tinha lá um pezinho no mundo científico. E ele também era crítico literário e educador, professor. Ele é o autor dessas duas obras aqui bastante famosas nos Estados Unidos, mas não tanto aqui no Brasil. A Desobediência Civil, que inspirou Gandhi e Martin Luther King, e o Walden, que é estudado nos Estados Unidos na maior parte das escolas de ensino médio, como na disciplina de literatura, que tem uma história bastante interessante. O Thoreau, ele trabalhava na fábrica de lápis, que era da família dele. Desiludido, ele decide estudar filosofia, parece o rumo de todos os desiludidos da história. Ele se matricula em Harvard, se gradua, e ele volta para a cidade natal dele, que era uma cidadezinha pequena, Massachusetts, e funda uma escola junto com o irmão dele.
o que eles chamaram de Academia de Concórdia. Concórdia era a cidade. O irmão dele falece de tétano. Fazendo a barba, ele se cortou e pegou tétano. E morreu. Naquela época, complicado. O irmão morreu nos braços dele. Depois de algum tempo combatendo a doença, morreu nos braços dele. O Alden fica desiludido e ele já estava cansado da sociedade mesmo, ele já não gostava da fábrica, ele já não achava que a escola era algo tão interessante assim. Fecha a escola, porque quem ajudava a administrar era o irmão. Constrói uma cabaninha num terreno emprestado no meio do mato, às beiras de um lago chamado Walden, e mora lá por 2 anos. Plantando os próprios vegetais que ele precisava, pescando peixe quando ele queria comer carne, fazendo os reparos na casa sozinho. E ele passa 2 anos lá até o dia em que os cobradores de impostos do governo percebem que ele está 2 anos sem pagar imposto. Batem lá na porta dele e falam: olha, você vai pagar o imposto. Ele: não vou não, levaram ele preso. Ele passou 1 noite na cadeia. Não fica nem em paz, cara. O cara no meio do mato lá. Ele já tinha começado a fazer anotações sobre a vida dele no bosque antes de ser preso. E essas anotações posteriormente viraram ordem. Mas na noite que ele passou na cadeia, ele escreveu Desobediência Civil, que foi um grande manifesto que inspirou anarquistas e revolucionários posteriores. Algum vizinho encontrou os cobradores de impostos no dia seguinte, pagou os impostos dele, o que o deixou danado da vida. Ele não gostou da ideia, ele preferia ter permanecido na cadeia. E ele era muito amigo de um poeta que é bastante famoso até hoje, o Ralph Waldo Emerson. O Emerson o estimulou a publicar a Desobediência Civil, e alguns anos depois ele publica o Walden. Mas aí ele faz uma alteração, ele não está meramente contando durante o tempo que ele passou vivendo na cabana. Ele muda o foco da história, ele comprime aqueles 2 anos de experiência em 1 ano, e a alteração das 4 estações do ano é quase que uma viagem transcendental interna dele, atingindo uma espécie de iluminação filosófica. É uma obra bastante interessante. Por conta disso tudo, de morar no mato, de fazer pesquisas científicas, de escrever uma obra falando dessa questão da auto-iluminação a partir da contemplação da natureza, ele é considerado o pai do movimento ambientalista, daquilo que nós chamamos de eco-anarquismo e de uma corrente, digamos, artística e literária chamada transcendentalismo, que é baseado no homem. Como eu falei, a desobediência civil influenciou Gandhi e Martin Luther King. Por quê? Porque era uma forma de resistir ao governo pacificamente, sem tomar armas, e ele morreu de tuberculose. O interessante é o seguinte: na desobediência civil ele não parece ser um anarquista, embora ele tenha influenciado muitos anarquistas. Ele fala que não deseja de imediato uma sociedade sem governo, apesar de que essa seria a melhor sociedade possível. Mas ele considera que os homens não estão preparados para ela, então ele deseja pelo menos um governo mais justo e menos opressor. Essas são palavras exatas dele na desobediência civil. Ainda assim foi o suficiente para estimular o espírito dos anarquistas americanos. Outro sujeito importante para esse desenvolvimento foi Bakunin. Não trouxe a obra dele, infelizmente. Foi um pensador e revolucionário russo. A principal obra dele se chama Deus e o Estado, que na verdade é parte de uma obra maior, que ele funda uma corrente chamada coletivismo. Ele é considerado pai daquilo que chamam hoje de anarcossocialismo. Ele entrou na Academia Militar em São Petersburgo, ele é russo. Aos 14 anos, abandonou em 1935, aí com seus 21 anos, 21, para estudar filosofia em Moscou, desiludido com a vida militar. Como o senhor, Em 1848, ele tomou parte de uma série de revoluções que ocorreram na Europa e foi preso em 49, foi exilado na Sibéria. Sabe aquele lugar que só tem gelo? 6 meses de gelo e 6 de... Faleceu na Suíça. Estou passando de forma mais adiantada para dar tempo de ver todos.
Outro ainda foi Kropotkin. Outro russo, geógrafo, economista, zoólogo e príncipe. Ele era filho de uma casa real, da dinastia Rurik, que governou a Rússia antes da dinastia Romanov. Só que ele não topou a vida de nobre, abandonou isso muito cedo. Ele chegou a fazer parte da academia militar, a servir como assessor do Tsar, mas depois ele abandona tudo, porque ele gostava mesmo de ver como é que a classe trabalhadora estava vivendo, e ele decide entrar numa expedição geográfica para mapear aquelas terras que os russos chamam de Manchúria. Ele passou uns bons anos rodando ali, mas aí que tá, durante a expedição ele começou a ler Proudhon, ele começou a ler Rousseau, e aí sujou, como disse a Carla. Ele se torna um revolucionário, sai da Rússia, passa vários anos na Europa estimulando movimentos revolucionários, flertou com o marxismo, ele foi lá e assistiu a reunião da Primeira Internacional, não gostou, ele falou, epa, esse povo aí falando de ditadura do proletariado, isso vai dar errado, vai ficar pior do que era antes. Saiu, e ele passou um tempo junto com alguns revolucionários que tinham montado uma comunidade nas montanhas do Jura, ali entre Suíça, França, aquela região. Ele ficou uma semana lá, quando ele saiu ele falou, sou um anarquista. Porque ele percebeu o modo de organização das pessoas, ele percebeu que aquilo que o Proudhon falava, em algum lugar estava funcionando. E desde então ele se tornou um militante. Ele voltou para a Rússia, depois da Revolução de 1917, teve sérios problemas com os bolcheviques, foi exilado, voltou de novo, por aí vai, até que finalmente ele faleceu de pneumonia. O interessante, Kropotkin era tão respeitado que no enterro dele, o governo russo permitiu que anarquistas fossem ao enterro levando faixas e cartazes contra o czar. Porque tamanho do respeito, olha, vocês querem homenagear um dos maiores membros do movimento de vocês, tudo bem. Hoje vocês podem ir lá e reclamar do governo, a gente não vai reprimir. Já está morto? Mas nessa época aí Os outros não estavam. Mas nessa época já tinha acontecido a Revolução Russa. Aí já era Stalin. Já estava consolidado. Já estava consolidado. Já era. Foi em 21 que ele faleceu. Bom, por sinal, o retrato do Kropotkin e o retrato do Bakunin foram tirados pelo mesmo fotógrafo. É um fotógrafo bastante famoso. Nadar é o pseudônimo dele, não é o nome real. Bom, quais são as relações entre esses autores? Marx, Proudhon e Bakunin se conheciam pessoalmente. E não só se conheciam, como foram colaboradores por um tempo. O Proudhon rompeu a amizade com Marx quando? Bom, Proudhon escreveu em 1846, esse livro aqui, Sistema das Contradições Econômicas ou Filosofia da Miséria. Filosofia da Miséria é o subtítulo. Marx, sabe-se lá por que razão, decidiu combater o pensamento que o Proudhon expôs nesse livro. Então ele sarcasticamente escreve esse aqui, chamado Miséria da Filosofia, atacando tudo que o Proudhon disse. Claro que o Proudhon não gostou e os dois romperam a amizade, nunca mais falaram. Bakunin, por outro lado, ele também era lá da turma dos marxistas. Mas durante um dos congressos da Primeira Internacional, e a Primeira Internacional, na verdade, é a Associação Internacional de Trabalhadores, foi fundada por Marx e Engels para ajudar as lutas dos proletários, para organizar a Revolução Socialista, né? O Bakunin foi lá no Congresso de 1872, ele colaborou com o Marx e o Engels durante muito tempo, ele ajudou a fundar seções da Primeira Internacional em vários países. Em 1872 ele brigou com o Marx o expulsou da associação. Então o Bakunin... Esse é o lado do Marx que ninguém ensina. Ele tinha um gêniozinho terrível. Nessa convenção de 72, na qual o Bakunin foi expulso, estava o Kropotkin. Que ele foi lá, ele ainda estava meio indeciso, será que eu sou marxista, será que eu sou anarquista? Ele foi lá, olhou os marxistas falando, olhou o Bakunin sendo expulso e falou, não gostei.
e foi tentar outro rumo para a vida intelectual dele. Kropotkin era consideravelmente mais novo que os demais. Turó, por outro lado, aquele americano, ele não tinha qualquer relação com os outros, por razões óbvias, ele estava em outro continente. Mas ele provavelmente teve contato com algumas obras, pelo menos as obras que já haviam sido traduzidas para o inglês. Um ponto importante, a querela entre Proudhon e Marx, ela se deu toda em francês, porque Proudhon não falava alemão. Parte do que ele aprendeu sobre Hegel, sobre o próprio Marx, sobre o trabalho do Engels, foi por conta do Bakunin discutindo com ele, dos dois debatendo. Porque o Bakunin, embora russo, falava alemão e falava francês. Então, ele e o Proudhon tiveram uma colaboração nisso aí. O Proudhon não entendia alemão. As cartas que o Marx escreve para ele são em francês, obviamente. Bom, o contexto para essas brigas de egos todas também é muito importante. Como que surge o pensamento do Marx, do Engels, do Proudhon, do Bakunin, do Kropotkin, todos eles? Eu montei uma linha do tempo, na verdade, muito mais completa do que essa, deixei aqui só os pontos principais. O século XIX foi um século de movimentos revolucionários, derrubando tudo aquilo que era considerado na época como opressão. Então, em 1802, um estado americano, Ohio, foi o primeiro estado a ter uma constituição que proibia a escravidão. O primeiro estado americano. Então, é o primeiro lugar a aprovar leis anti-escravagistas. A escravidão já tinha sido banida na Europa, depois voltou. A França proibiu nas colônias, depois voltou quando viu que era economicamente viável. Mas nas Américas, Ohio foi o primeiro lugar a efetivamente proibir, em 1802. Em 1803, os Estados Unidos compram os territórios franceses na América do Norte. Aquela região que hoje é Louisiana, eles compraram, do mesmo jeito que nós compramos o Acre. Bom, isso era parte de algo que eles consideravam como destino manifesto da América. Eles acreditavam que a América iria dominar o mundo. Era o destino dela. Algo como ser o novo Império Romano, uma coisa do tipo. E eles começaram comprando os territórios franceses. Em 1804 foi a independência e a abolição da escravidão no Haiti. O Haiti foi o primeiro lugar na América Latina a declarar a independência. Não só o primeiro, como ele foi o primeiro da América Central, ali, da região do Caribe, e os demais países da região só no século XX. Em 1807, abolida a servidão na Prússia. Lembra-se? A Prússia, lá de onde saiu o Kant, o Marx, toda essa galera? Então, e além disso, a Inglaterra tornou ilegal a importação dos escravos africanos para as suas colônias. Então, percebam que a escravidão está caindo, a servidão está sumindo, então estão sendo derrubadas algumas formas de opressão. Isso leva os pensadores da época a pensarem sobre o assunto. Em 1808, os Estados Unidos criminalizaram o tráfico internacional de escravos. As embarcações americanas passam a ter permissão para abordar embarcações de outros países e libertar os escravos. Inclusive, eles fizeram alguns filmes sobre isso. De 1809 a 1828, foi uma onda revolucionária que tomou toda a América do Sul. Guerra de independência. México, Chile, Argentina, Peru, Paraguai, Venezuela, Colômbia, Brasil, Equador e Uruguai. Todos se tornaram independentes. Alguns com guerras de independência mais longas, outros com guerras de independência mais curtas, como foi o nosso caso. Foi de 22 a 23 e em 1824 a gente já tinha uma Constituição. Durou um aninho a guerra de independência. Alguns países demoraram muito tempo e foram muito mais duramente reprimidos. Mas é claro, a nosso favor estava o fato de que o príncipe do Portugal estava aqui. Né? Ele basicamente separou o império dele em duas partes. Em 1814, Napoleão abdicou ao trono e foi exilado em Elba. Ele foge do exílio, passa 100 dias juntando as tropas dele, e em 1815 ele é derrotado na Batalha de Waterloo. Então, fim de um dos maiores tiranos da Europa. E lá, né, em 1815, nessa época, também se formou a Confederação Germânica, um grupo de estados germânicos que dividiu o poder naquela região que hoje é a Alemanha, polarizou entre Áustria e Prússia, o que também deu um sério problema. A Confederação Germânica era composta por 39 estados diferentes. Em 1833, o Império Britânico finalmente
decreta a abolição da escravatura em todas as suas colônias e todos os seus territórios. Em 1848, os franceses fizeram a mesma coisa. Em 1865, os americanos fizeram a mesma coisa. Então, percebem como foi um século bastante agitado? Sempre com essa coisa de fim da opressão, fim da dominação de um homem sobre o outro. É isso que leva o Marx, o Engels, o Kropotkin, o Proudhon, o Thoreau a escreverem tudo que eles escrevem. Eu pulei um trecho aí. Em 1821, se eu não estou enganado, os Estados Unidos entra em guerra contra o México. Por causa do destino manifesto deles. Eles tinham que dominar o mundo. Eles começaram comprando os territórios franceses e invadindo o México. Não lembro se foi 21 ou 31 agora, depois eu preciso conferir. Aquela região que hoje é Califórnia, Texas, era México. O México perdeu metade do seu território. Novo México. Exatamente. Bom, 1848 em particular foi um ano muito agitado, porque houve revoluções na Europa inteira. Como assim? Os estados italianos, em janeiro, começaram uma revolta que separou. Eles eram vários estados independentes e a Sicília se tornou independente. Permaneceu como estado independente por 16 meses. A França, em fevereiro, teve também uma revolução, derrubou de vez a monarquia e foi criada a Segunda República Francesa. Em março, os outros países europeus entraram na onda. Os estados germânicos, alguns revolucionários exigiram a unificação dos 39 estados da Confederação Alemã, para se tornar um único país, um único estado. Foram duramente reprimidos. Na Dinamarca, revolucionários derrubaram a monarquia absolutista, forçaram o rei a aceitar uma constituição e parlamento. O Império Austríaco, houve várias tentativas internas de separação, e aquela briga continua até hoje. Sérvia, por aí vai, eles estão brigando ainda. Na Hungria, também houve uma tentativa de independência em relação à Áustria. Todas as duas foram reprimidas. Suíça, Ucrânia, Polônia, Bélgica, Irlanda, todos eles tiveram revoluções nessa época. Foi apelidado de Primavera das Nações esse ano. Não é à toa que, em algum tempo atrás, apelidado de Primavera Árabe, uma mesma onda revolucionária em países muçulmanos. Foi uma referência a isso aqui. Só que isso se espalhou até para a América. O Canadá teve anos revolucionários, uma região chamada Nova Granada, que é aquilo que hoje nós chamamos de Colômbia, uma parte da Venezuela, uma parte do Equador, também teve, e no Brasil também. No Brasil, inclusive, foi mais longa, durou até 1852, foi a Revolução Praieira, que não estava concordando com a monarquia. Bom, no mesmo ano que foi publicado o Manifesto do Partido Comunista, que foi publicado por conta disso aqui, e no mesmo ano que Proudhon é eleito para o parlamento. Que ele é eleito para o parlamento porque eles criam um novo parlamento na França. Os revolucionários conseguem colocar algum deles lá. Bom, escolas clássicas de anarquismo. Falei do contexto histórico, mas o que vocês efetivamente precisam saber de anarquismo? Serei breve. Existem basicamente 3 vertentes clássicas: o mutualismo, o coletivismo e o anarcocomunismo. O que é o mutualismo? O mutualismo é a corrente da qual o principal autor é o Proudhon. Não sei se o Proudhon toparia esse termo associado a ele, mas é como passaram a chamar, conforme como o pensamento dele se desenvolveu posteriormente. Eles aceitam a propriedade privada, numa boa, desde que ela não seja mantida ad eterno. Ela tem que ser mantida por um curto período de tempo. Eles criaram a teoria da ocupação e uso, ou aquilo que em alguns lugares se chama usufruto. Bom, enquanto você está naquele local, naquela terra, enquanto você está produzindo, é seu. Ah, você abandonou, perdeu o direito de propriedade. Pronto. Há propriedade privada, mas ela não é mantida indefinidamente. As pessoas se associam livremente para efetuar a produção. Proudhon idealizou bancos de camponeses. Os camponeses se uniriam para emprestar dinheiro uns aos outros. Eles
contribuiriam com uma parte da renda para uma espécie de cooperativa, e essa cooperativa iria fazendo investimentos de forma que eles todos se alavancassem enquanto classe social. Proudhon efetivamente idealizou cooperativas de trabalhadores. Funcionou durante um bom tempo, até o momento em que os próprios capitalistas perceberam que era um excelente negócio e passaram a prestar juros. Então, e essa foi inclusive uma crítica muito pesada que fizeram ao Proudhon em uma parte posterior da vida dele. Que as cooperativas que ele idealizou já não estavam mais servindo seu propósito original. Coletivismo. Coletivismo é a corrente da qual o principal autor seria o Bakunin. O Bakunin, se eu não me engano, ele efetivamente se afirma como coletivista. Ele se opõe a qualquer forma de posse dos meios de produção. Todo meio de produção tem que ser coletivizado. Percebe a influência do Marx? Só que os salários ainda seriam mantidos, ainda existiria moeda. Os trabalhadores seriam pagos não de acordo com quanto produzissem ou com salário fixo, mas de acordo com o tempo que passassem produzindo. Então, se você trabalha 8 horas por dia, você recebe X. Se você trabalha 10 horas por dia, você recebe X mais Y. Por aí vai. Os trabalhadores seriam pagos de acordo com o tempo. A ideia do coletivismo é a cada um de acordo com a sua necessidade e de acordo com o seu mérito. Ora, todo mundo tem necessidades básicas. Vamos suprir essas necessidades básicas. Vamos repartir uma porção dessa produção de forma que todo mundo seja atendido em suas necessidades básicas, não falte nada para a existência de ninguém. Não falte comida, não falte roupa, não falte abrigo. Beleza. O restante é de acordo com o seu mérito. De acordo com o tempo que você passa produzindo. Aí que está. Ele sai da lógica de produção do quanto você produz e entra no tempo despendido para aquilo, que você efetivamente está vendendo o seu tempo de vida. Então, o coletivismo funciona de uma forma um pouco diferente. Mas é um pouco contraditório, né? Porque quanto mais tempo, mais você produz. Então, Sim. por exemplo, os cortadores de cana, eles ganham por tonelada. Sim. Mas a ideia deles é de que a produção maior ela não seria bonificada. Você pode, por exemplo, trabalhar a mesma quantidade de horas do que eu e por razões relativas a, sei lá, temperamento, talento, o que quer que seja, um produzir mais do que o outro. No caso, ainda que nós tivéssemos produções diferentes, se o tempo despendido do trabalho fosse o mesmo, nós seríamos remunerados da mesma maneira. O que diminuiria o conflito de classes, digamos. Pois é, essa foi uma crítica que fizeram ao Bakunin. Essa foi uma crítica que o Engels fez ao Bakunin. Porque a gente pensa assim, trabalho, tem empresa que tem que trabalhar 8 horas, eu e você. Por que eu vou produzir mais? Eu vou produzir a mesma coisa. Pois é. Essa é uma crítica que os liberais também fizeram, ironicamente. Que é um sistema que premiaria a preguiça, segundo eles. E que economicamente não teria como se manter. Por fim, nas escolas clássicas, o anarcocomunismo. O que é isso? Os meios de produção seriam coletivizados, beleza. Além disso, o dinheiro seria extinto. Não tem mais salário para ninguém. Seria implementada uma democracia direta, baseada em associações horizontais voluntárias entre conselhos de trabalhadores. Você faz parte de uma associação se quiser, você faz parte de um conselho se quiser. Se você não gostar daquilo, você troca de associação. Mas dentro dessas associações, as relações são horizontais, todos são iguais, e é implementada uma democracia direta, criando conselhos que vão definir como a produção vai ser gerada e como ela vai ser distribuída. Agora, seria extinta a moeda. Essa é a concepção do Kropotkin. Percebam que ele é bem mais radical do que os demais. Ele efetivamente está preocupado com, olha, já que nós vivemos de produtos, vamos excluir o dinheiro da jogada, vamos excluir esse fator fictício, vamos colocar os produtos. Troca, economia de troca e distribuição direta. Considerando que ele viveu na Sibéria, onde não tem absolutamente nada, isso era bastante lógico. Interessante é que o Kropotkin
ele também interagiu com o Darwin. Ele escreveu uma carta para o Darwin dizendo que a teoria da evolução baseada em competição estava errada, porque o que ele via nas planícies siberianas era cooperação entre as pessoas e não competição. Aí alguns epistemólogos, alguns filósofos da ciência discutem o quanto eles não se deixaram influenciar por suas concepções políticas e econômicas. Que o Darwin, um burguês, um nobre, trabalhando lá na Inglaterra, após a Revolução Industrial, falou que é tudo competição, assim como o mercado era. Enquanto que o Kropotkin, um anarquista, fortemente influenciado pelo marxismo, falando de cooperação o tempo inteiro, disse que a evolução biológica é norteada por cooperação e não competição. Então, possivelmente, os dois foram influenciados aí por suas visões políticas e ideológicas. Não tinha muita coisa, é muito fácil, né? É igual às vezes, outro dia a gente estava discutindo na sala que às vezes é muito fácil você falar da pobreza e não viver ela. Você falar mal de algum benefício que o Estado dá para você não precisar daquilo. Sim, exatamente. Último slide para a alegria de vocês. Todas essas vertentes se desenvolveram naquilo que nós chamamos de vertentes pós-clássicas de anarquismo, aquilo que a gente vê hoje em dia. Uma delas, o ecoanarquismo. A ênfase do ecoanarquismo é em questões ambientais, na relação entre homem e meio natural. Há uma vertente mais radical do ecoanarquismo, chamada anarcoprimitivismo, que prega o quê? Bom, já que a sociedade industrial deu toda errada, vamos voltar ao estágio pré-industrial. Vamos desindustrializar a sociedade. Então vamos abandonar as tecnologias atuais, esses modos de produção atual, essa forma atual de civilização e viver de uma forma mais neolítica para resolver os problemas. É uma vertente bem mais radical de ecoanarquismo, integração homem e natureza. Vamos voltar ao modo quase tribal de produção, sem divisão de trabalho. Muito importante para essa corrente aqui é a eliminação da divisão e da especialização de trabalho, porque ela tende a gerar uma sociedade industrial. Ao anarcopacifismo não é tanto uma corrente quanto um modo. A ênfase é, ao resistir o Estado, ao tentar derrubar o Estado, não violência. Não vamos pegar em armas para derrubar o Estado, vamos resistir pacificamente. É o que você vê em alguns movimentos como o Occupy, lá nos Estados Unidos, depois se espalhou. Olha, vamos ficar sentados aqui, acorrentados em frente à Bolsa de Valores, até eles atenderem nossas demandas, por um sistema mais justo. A polícia chega descendo o cacete em todo mundo e eles não reagem. Foi o que Gandhi fez na Índia, embora Gandhi não fosse anarquista, ele queria a independência da Índia. As tropas lá dos colonizadores ingleses chegavam lá, descendo o sarrafo em todo mundo, e eles não resistiam. Martin Luther King pregava isso também. Há uma visão que é bastante contraditória, porque ela não é considerada nem pelos anarquistas como anarquismo de fato, que é o que alguns chamam de anarcocapitalismo. Eu mesmo tenho lá minhas dúvidas se isso aqui é válido ou não. Que é o quê? Eles advogam o fim do Estado, como os demais anarquistas. Beleza. Só que eles acreditam que deve ser mantido o livre mercado e a propriedade privada. Por isso é polêmico. Então, os anarquistas, digamos, tradicionais das demais correntes, eles acreditam que estes caras não são anarquistas de fato, que eles são meramente liberais de direita econômica ao extremo, que eles querem o fim dos estados e o mundo funcionaria por aí com empresas e trabalhadores do jeito que sempre foi. Que isso aqui seria uma visão radical de neoliberalismo, não de anarquismo. É por isso que é polêmico. Adeptos disso aqui dirão que são de fato anarquistas, afinal eles querem o fim do Estado. Adeptos das outras correntes dirão que esses sujeitos aqui estão loucos. Complicado. Existem outras correntes que eu preferi não passar para vocês, como por exemplo, anarcossindicalismo. Ele na verdade não exclui nenhuma das outras formas, ele apenas afirma que os sindicatos são o meio através do qual se chegará ao fim do Estado. Então é uma coisa mais específica. Anarquismo pós-esquerda, que eles afirmam que tem que ser superado o marxismo tradicional, que tem que ser...
As apropriações. Pós-estruturalista, eu já vi, inclusive. Imagina a confusão que é. A verdade é que os próprios anarquistas, como eles não acreditam em Estado e em autoridade de modo geral, eles também não acreditam em rótulos. Então, rotulá-los já é uma apropriação indébita, não só de minha parte, mas de outros comentadores da história da filosofia. Quando você atribui o rótulo à corrente de pensamento, para eles isso prejudica a comunicação. Mas, na verdade, até certa medida, pelo menos esses rótulos das correntes clássicas, eles são válidos. Até porque houve movimentos revolucionários na Espanha que se denominavam assim. Na França também. Na Irlanda. Então, aqui na América Latina. Então, pelo menos esses aqui são válidos. Os pós-clássicos, digamos, já são um pouco mais questionáveis. Inclusive, os anarquistas batem muito em todos os demais pensadores a respeito disso aqui. Eles não gostam desses rótulos. Agora, muito relevante é o seguinte. Eu não falei do Thoreau ainda. Essas três primeiras correntes aqui, das mais recentes, todas elas são baseadas no Henri David Thoreau. Todas elas são desenvolvimentos do que o Thoreau escreveu no Walden na Desobediência Civil. Porque na Desobediência Civil ele prega pacifismo irrestrito, e no Walden ele prega uma relação entre homem e natureza muito mais próxima, o que leva ao desenvolvimento das duas primeiras. Bem, dúvidas? Isso encerra a aula de hoje. Peço que vocês leiam o texto da Hannah Arendt. Vamos sair um pouquinho do não-Estado e vamos entrar no Estado totalitário, para estudar um pouco o Estado totalitário.